Bora lá. Bom Bom dia, pessoal. Bom dia! dia! Bom, hoje estamos iniciando mais uma live. Temos 3 pessoas online, o pessoal está entrando. E eu quero começar essa live já fazendo a pergunta que não quer calar. Eu e as minhas perguntas. Quantos aqui, levantem a mão, quantos acham que não tem tempo para fazer o que gostaria de fazer? E gostariam de ter esse tempo? Pois é. A verdade é que tempo é muito relativo em relação ao que você tem como prioridade. Então, para você construir esse tempo, que tudo na vida é construção, você constrói tudo. Para você construir esse tempo, para você conseguir viajar sozinha, que é o nosso tema principal sempre, a gente está aqui para te ajudar. Então, meu nome é Natália E o meu é Thaís. e nós ajudamos mulheres a perderem o medo de viajarem sozinhas. Então, hoje a gente vai começar trazendo um pouquinho para vocês de como é essa construção de tempo, o que não fazer, o que fazer. E a gente quer quebrar a ideia que todo mundo fala que para viajar sozinha você não pode ter nada, você tem que estar livre, sem emprego, sem nada. E na verdade não é bem assim. É justamente o contrário. Se você não trabalha, não tem dinheiro, né? E aí, essa construção de tempo, na verdade, é apenas uma coisa que você faz quando você está realmente feliz fazendo o que você está fazendo. Quando você realmente encontra felicidade nas coisas que você tem. E aí o tempo, na verdade, ele é o seu grande aliado. E a gente vai te ajudar um pouquinho a como enxergar esse tempo, como criar esse tempo. Isso aí. Aí eu queria convidar a Thaís para falar um pouquinho de como que ela lidou com isso, né, nas viagens dela. Então, primeiramente, eu vou falar como eu adoro falar de tempo, porque por mais que eu sinta ainda às vezes que parece que eu precisava de umas 50 horas no meu dia, porque eu gostaria de fazer 1000 coisas a mais do que eu faço, o tempo é muito importante na vida de todo mundo, afinal de contas, a sua vida é basicamente as escolhas que você faz, o que você decide fazer com o tempo que você tem de vida. Então, o tempo é tudo pra gente. E tem aquela historinha, né, que a gente escuta desde pequeno, que criança tem tempo e energia, mas não tem dinheiro. Adulto já consegue ter dinheiro e energia, mas não tem tempo, que é praticamente todos nós aqui, né? E aí, só quando é velho que tem o dinheiro e o tempo, mas não tem mais energia. Então, eu acredito muito que a gente tem que aproveitar para conseguir manejar bem nosso tempo hoje, que é quando a gente tem o melhor de todos os mundos, se a gente conseguir manejar bem isso. Não precisa largar emprego, mas se conhecer, fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para que a Natália adora meus exemplos. Tô brincando. Mas quando eu estava na faculdade, eu não sou lá o bom exemplo, né, também. Mas quando eu estava na faculdade, eu tentava mudar todo o meu horário, pegar a carga horária de quinta e sexta-feira ali, de manhã, quinta e sexta o dia inteiro, e jogar para os outros dias à tarde. Então, tinha 2, 3 vezes na semana que eu estudava de manhã, tarde e noite, era louca, mas eu tinha minha quinta, sexta, sábado, domingo livres para poder fazer minhas viagenzinhas de aqui pelo Brasil, assim, vamos bate e volta para o Rio de Janeiro, vamos bate e volta para o Espírito Santo, sei lá, fazer esses bate e voltas que eu amo demais. Então, eu aproveitava meu tempo desse jeito, quando estava na faculdade. Agora, com o trabalho é um pouco mais difícil, né? Que eu não consigo jogar minha quinta e sexta pro começo da semana. Mas saber controlar e ver certinho os seus períodos de férias para você aproveitar o máximo possível. E às vezes eu fico com uma dor no coração quando eu vejo, tipo, a pessoa, ai, eu vou pegar meus um mês de férias para ficar em casa descansando. Eu fico, nossa, mas aí você praticamente não tem vida, você não faz mais nada a não ser trabalhar e viver para isso. Você está descansando do trabalho para se preparar psicologicamente para voltar a trabalhar. Eu vou pegar o gancho que a Thaís falou e eu vou explicar para vocês como não manejar o seu tempo.
Porque é muito legal ouvir histórias de quem consegue fazer e de quem fez. Como eu já disse, eu vou sempre falar, ficar rolando Instagram, Facebook das pessoas que você admira e quer fazer igual. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como não fazer isso. Desde sempre a gente ouve falar que não é possível ter uma vida equilibrada. Na verdade, a nossa cultura é de não ter dinheiro e de não ter felicidade. Essa é a nossa cultura. Quem aí nunca ouviu falar de quem tem muito dinheiro é pilantra? Se tem muito tempo é vagabundo. Essas coisas são crenças limitantes. O que isso significa? É o jeito errado de pensar sobre o tempo, é o jeito errado de pensar sobre as nossas coisas. E isso nos trouxe a realidade de que quando a gente se sente cansado, na verdade, é aí que a gente precisa fazer alguma atividade. É quando a gente se sente cansado que a gente precisa olhar o que é que está cansando a gente. Às vezes é o trabalho que você não está ganhando dinheiro, que você não está conseguindo manter sua vida. Quantas pessoas se reinventaram, empreendedores fantásticos. Estou dizendo aquelas pessoas não que a gente está vendo muito na internet, né? Aquelas pessoas que fazem, faturam 2 milhões por ano, 3 milhões. Não, aquelas pessoas que realmente conseguem ganhar o dobro ou até a mesma coisa num trabalho que era inseguro agora na pandemia. Não tô falando pouca gente não, tô falando gente que vende luminária, gente que começou a fazer bolo, gente que abriu sua própria franquia de algum lugar, gente que comprou um espaço no metrô, gente que abriu lojinha. Pessoal, não tô falando de gente que eu vejo na internet, não. Tô falando dos meus amigos que convivem comigo. Então, o jeito errado de pensar é que não temos tempo para fazer o que a gente gosta se a gente tem obrigações. Esse é o jeito muito, 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 muito errado. Não pense assim. Não. E é o que uma maioria das pessoas pensa, infelizmente, porque é cultural. Porque é a nossa cultura, porque é cultural. Então a gente veio aqui quebrar isso, falar, você vai conseguir viajar sozinha? Sim, senhora. E o que a Thaís falou de quando ela estava na faculdade, quantos de vocês aí não tiveram a oportunidade de fazer faculdade? Por achar que não podia. Na verdade, a gente pode, dá para fazer. Uhum. Então, pensa nisso. Não é só porque ela está contando uma história sobre a faculdade que não pode ser a sua história no trabalho. A gente precisa viajar todo mês. Já pensou nisso? Mas uma trilhazinha ali, sair para um parque, fazer coisas perto, sempre bem-vindo. Se eu pudesse fazer todo final de semana, inclusive. Sabe outro jeito errado de pensar sobre o tempo, sobre viagem? É que, nossa, você precisa ser muito corajosa, corajosa demais para fazer algo. Se você tem que trabalhar, estudar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, porque marido você tem que cuidar, é quase um outro filho, né? E eu precisaria ter uma escola de como ser homem hoje em dia, porque as mulheres estão se revolucionando, estão cada vez mais conquistando o mundo, apesar de serem muito reprimidas ainda, né? Tem as minorias, a gente está falando, não só de mulher, mas tem muita. A gente está falando de você ser diminuído, né? Às vezes é mulher, às vezes não, mas a gente está focando aqui em mulheres. E a gente sabe que não é só mulheres, tá? A gente tem essa consciência. Mas a gente vai falar para você, mulher, que vive aí essa vida às vezes, ouvir, mas é mulher mesmo. Mas ela, será? Uma mulher fazendo isso? Tinha que ser mulher. É mais difícil para mulher, né? Não, você é muito bonita ou você é muito feia para fazer isso. Ai. E que tem a ver uma coisa com a outra. Então a gente está falando para vocês que é possível, sim. Então, outra coisa que é errado, é erradíssimo a gente pensar, é isso. Só porque você tem um monte de coisa para fazer, você não consegue pensar em você. Né? Tem as tarefas de casa. Isso não pode acontecer, meninas. Não deixem isso acontecer. E aí eu te pergunto, aí você deve estar perguntando, nossa, Natália, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho um monte de coisa para fazer. Como é que eu faço então? É mais simples do que parece. É aquele simples que não é fácil. Não sei se você já ouviu a história do simples que não é fácil. Se vocês não ouvirem, é aquela coisa assim, olha, como é que você cria uma barriga de tanquinho? É só fazer abdominal todo dia. Deixa eu ver essa barriga aí.
Vamos ver se tá de tanquinho? Tem um pneuzinho. Tem um pneuzinho. É simples, é só fazer o abdominal, menos de 5 minutos por dia e você tem uma barriga de tanquinho. Não é assim? E E aí faz abdominal todo dia? É. 5 minutos até tem, né? Mas quem diz que faz? Pois é. Por dois motivos a gente não faz. Um, porque a gente quer resultado rápido. E fazer abdominal todos os dias, só abdominal, vai te dar barriga de tanquinho, vai te ajudar. Mas a longo prazo. Daqui a um ano, talvez. E segundo, a gente acha que quando a gente não alcança o resultado que a gente espera, isso nos frustra e nos desmotiva. Porque todo mundo está conseguindo, menos eu. Porque todo mundo fez, menos eu. Porque eu tenho filhos, porque eu tenho marido, porque eu tenho 3 empregos. Então todo mundo consegue, menos eu. Então é o jeito errado de pensar. Não é assim que se pensa. Como é que você viaja sozinha? Primeiro ponto, entendendo que esses dois jeitos de pensar sobre o seu tempo, sobre você, cai por terra. Não existe. Agora a gente vai te dizer como a gente conseguiu. Eu vou falar por mim, a Thaís vai falar por ela. Eu consegui viajar sozinha trabalhando muito. E juntei 6 mil reais para ficar um mês na Europa. E fui para a Noruega, que é o país mais caro. E voltei com a metade do dinheiro. Fiquei um mês, hein? Thaís, como é que você viajou a sua primeira viagem? Como? A primeira, vixe, espera. A primeira foi sem ser fronteiras, então fica mais fácil, não conto. Mas não tive que fazer todo esse planejamento porque o governo acabou fazendo por mim, né? Mas ela vai ter. Mas assim, eu tinha que simplesmente abandonar tudo que eu tinha aqui por 1 ano e meio. Desvincular de tudo e ia falar, agora, nos próximos 1 ano e meio da minha vida, praticamente eu vou, tipo, tudo que eu tava planejando, tudo que eu queria fazer, esquece. Porque eu coloquei que meu tempo agora, nesses próximos 1 ano e meio, vai ser pra viajar e estudar nos Estados Unidos. Então a gente vai dizer para você como você vai viajar sozinha. Não tendo tempo, trabalhando, não tendo dinheiro. E como você vai viajar sozinha, não tendo tempo e ainda tudo que você quer sendo pago. Porque é assim que você conseguiu viajar sozinha. Tudo pago. Tudo pago. E também ainda tem muito desse tipo de coisas, de programas de intercâmbio, como a gente já falou anteriormente. Então, qualquer coisa, só volta também no vídeo e saiba um pouquinho de intercâmbio. Mas quando eu falo assim das minhas histórias, parece um negócio tipo uma coisa de outro mundo, que não tem mais ciências e fronteiras, mas tem muitos outros. Então, assim, se você está disposta a fazer isso e mudar totalmente radicalmente assim sua vida por um tempo e tá aberto a isso, há possibilidades muito muito ótimas, maravilhosas, incríveis que você pode fazer. Exatamente. Então a gente tem duas histórias aqui de situações diferentes que não tinham tempo. Quer dizer, a Thais até tinha tempo, mas ela não tinha o tempo. Porque se você parar para pensar, tudo você cria. É instintivo muitas coisas, mas tudo na vida, se você não vai lá e você faz acontecer, ninguém vai te dar de bandeja. É que nem aquela pessoa, mas eu moro na casa dos meus pais, os meus pais me dão um abrigo. Tá bom, aquela casa não é sua. Não sei se você sabe, mas não é sua. Não adianta você achar ruim que seu pai ou sua mãe trabalham, vivem ou fazem alguma coisa, ou seu pai ou sua mãe, ou alguém, ou um chefe, ou alguém do seu convívio. Ai, mas ele não sabe administrar X, Y, Z. Tá. E a sua vida? Como é que tá? Então a gente vai começar, eu vou começar falando um pouquinho de como vocês vão organizar esse tempo aí, trabalhando, sem dinheiro, e quais são as opções que você pode ter. Deve ter muitas outras, mas a gente vai abrir um pouquinho aqui a sua mente agora para você ver que tempo não é. Tempo, na verdade, é tudo que você precisa, às 24 horas do dia. Então, o primeiro passo para você entender que o tempo é seu aliado é limpando a sua mente. Como assim limpando a mente? Gente, quando você está fazendo alguma coisa, você tem que estar 100% naquilo que você está fazendo.
E esse é um grande mal da sociedade de hoje, é um grande mal das grandes metrópoles, é um grande mal de todo ser humano querer muito tudo ao mesmo tempo. E sabe o que acontece? Não sai nada. Frustração. Não tem resultado. A única coisa que você precisa fazer para isso mudar é, quando você acordar, você tem que limpar sua mente para os próximos. O que você tem que fazer? Se você não planejar isso, não planeja sua semana, não planeja seu dia. E assim, vocês podem estar pensando, nossa, planejamento de agenda, de. Cara, eu lembro que no cursinho, a Thaís me ensinou como planejar. Sabe como? Ela pegava um papel. Gente, ela pegava um papel deste tamanho assim, eu não cabia nem na mão dela. E ela escrevia uma letra tão miudinha o que ela tinha que fazer. Olha um post-it, quantidade de coisa que eu consigo colocar dentro. E aí, ela conseguia, tipo, pelo menos visualizar. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um planejamento de dia. Porque até então, eu sempre fui muito de ação. Eu sempre fui muito de vai, faz, 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 faz. Então, quando eu tinha 15 anos, eu já trabalhava em festa, eu já fazia cursinho, cuidava, ajudava minha mãe com algumas coisas em casa, e ainda tinha o meu namorado, que na verdade era um outro filho. Com 15 anos, eu já tinha banda, já trabalhava, já tudo. Porque eu não sou uma pessoa que instintivamente não fui ensinada e não fui criada num ambiente de planejamento. Então eu só pensava, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia pro centro, ia pra escola, e depois da escola ia pro cursinho, depois do cursinho ia trabalhar à noite, de final de semana eu tocava, e quando eu não tinha festa de manhã, e ainda tinha o meu primo que morava com a gente, né, que é o Cris, ele tava com a gente, cuidava dele também, e era assim. E ainda hoje é assim na minha vida. E aí, quando eu conheci a Thaís, eu falei, não, eu preciso fazer uma faculdade, porque eu preciso fazer isso, que eu queria fazer tudo, que eu queria. Gente, eu queria tanta coisa. Eu queria conquistar o mundo, ainda quero, ainda vou, vocês vão ver. Aí vem a Thaís. E quase mesma pegada. Também serelepe elétrica e tal, vamos fazer e vamos isso, vamos aquilo. Só que eu sempre fui mais focada que a Thaís. Eu sempre fui mais focada. Mas a Thaís sempre foi mais planejadora, assim, meio que. Não, mas eu vou fazer assim, aí eu vou fazer assim, não sei o quê. E eu sempre fui, não, eu vou fazer assim, foco. Quando eu terminar, eu faço o outro. E aí eu lembro que ela pegava assim um papelzinho e eu ficava, Thaís, o que você tá fazendo? Não são as coisas que eu tenho que fazer no dia. E a letra dela toda rasurada. Você consegue entender isso? Aí ela falava, É criptografado. e assim, dava certo. Porque no final do dia, Thaís, conta aí pra gente, você fazia tudo daquela listinha? Às vezes não. Porque eu também perdia muito o foco, óbvio. Mas por isso que foi tão bom conhecer a Natália, porque a gente sempre fazia metas. Tipo, Thaís, a gente pode se divertir, fazer alguma coisa legal se você terminar até o exercício 10. Beleza. Então eu era motivada por benefícios futuros. Mas ainda assim, pelo menos eu consegui organizar as coisas do meu dia e saber quais eu não consegui fazer e quanto tempo no dia seguinte eu ia precisar fazer a mais, ou acordar mais cedo, ou mudar o meu planejamento. Então eu tinha isso bem claro das coisas da minha semana inteira e do meu dia inteiro. Então eu conseguia manejar para não extrapolar nenhum prazo, que eu sou muito de prazos. Internos, eu tenho. Então, duas dicas importantes aqui. Primeiro, saiba o que você vai fazer no seu dia. Mesmo que for, às vezes, assim, o que eu convivo muito com pessoas que são mães, né? Então, eu tenho mais essa pegada de olhar essa parte a dificuldade da mulher que é mãe, dona de casa. Então, eu vejo que, assim, algumas das minhas amigas que são mães, elas se preocupam muito em ser boas mães, de estar presente do filho e tudo mais. E acreditam que, se não for assim, elas não podem ter sucesso no trabalho, não podem viajar sozinha porque elas têm filho. Isso é uma coisa que eu vejo que não é verdade. Não é verdade. E eu não falo isso porque eu tenho filho, eu falo isso porque também tem outras amigas que conseguem
Entender que quando elas estão 100% com os filhos delas, é o que precisa. E é isso que você tem que pensar. Eu tenho nas minhas atividades ser mãe durante o dia. Eu tenho nas minhas atividades ser, sei lá, caixa do supermercado. Ou então, eu tenho nas minhas atividades... E não coloca seu emprego, não, como se, eu tenho trabalhar. Gente, a gente trabalha desde a hora que a gente acorda, que é fazer o café da manhã é trabalhar, viu? Limpar a casa é trabalhar. Ser mãe é trabalhar. Então, coloca lá a atividade que você exerce para a empresa que você presta esse serviço, para quando na hora que você for pensar em valorizar o seu tempo, você vai ver que quando você trabalha na outra empresa, na empresa que você presta serviço, seu tempo é valioso para eles também. Você vai começar a dar valor para o seu tempo, para as atividades que você faz. Então, você coloca lá, você acorda todo dia, vamos supor que você acorda atrasada, que você é que nem eu, você não gosta de acordar cedo. Então, acordei atrasada. Lá no metrô, quando você estiver indo no metrô, quando você estiver em algum lugar, nessa hora, vai anotando, anota no bloco de notas do celular, vai criando isso no seu dia a dia. Vai ter dias que você vai conseguir fazer, vai ter dias que você não vai conseguir fazer. Se você não tem tantas atividades assim, vamos supor que agora você está no momento que você tem bastante tempo. Só que não adianta nada você ter bastante tempo e não saber o que fazer com ele. E eu vou dar um dado aqui bem legal sobre os empregos na Inglaterra. Em 2014, se eu não me engano, a Inglaterra diminuiu a carga horária dos trabalhadores de 8 horas para 6 horas. E aí, sabe o que aconteceu, gente? O índice de divórcio aumentou 150%. 150%! Quando eles diminuíram a carga horária de trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabiam o que fazer com 2 horas a mais do dia. E não é uma coisa só no Brasil, é mundial. Se você não sabe criar tempo para as coisas que você gosta, quando você tem tempo, o que você vai fazer? Nada. Vai dormir. Nós não sabem o que fazer no ócio. O ócio é uma das piores coisas que existem, pelo menos pra mim. Eu tenho pavor do ócio, por isso que eu coloco tantas coisas no meu dia. É. E também você não precisa. É duas máximas, né? Você se encher de coisas e não dar conta de nenhuma. Não tô dizendo que é o caso da Thaís, não é isso, mas pode acontecer com você. E você não colocar nada pra fazer. E você também não faz nada, porque você não colocou nada pra você fazer. Então, o que é melhor você fazer? O caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Se você olha para as coisas que você tem para fazer, você sabe se você vai dar conta ou não. Uhum. Se você faz isso todos os dias, você tem o controle da sua vida. Não vai ser o inglês lá que deu 2 horas a mais do dia e a pessoa vai lá e fica no bar, não sabe o que fazer, trai a esposa, porque era isso que eles sabiam fazer, ir pro bar. Não é à toa que os ingleses são conhecidos por cachaçares, cachaça mesmo. Agora imagine aqui, se você tivesse 2 horas a menos no seu trabalho, o que você faria se saísse 2 horas mais cedo, todos os dias? Pra mim, daria tempo de fazer as outras coisas que eu tenho pra fazer. Qual seria a sua prioridade? Exato. Setar prioridades, número 1 de tudo. Número 1 de tudo. Como a gente fez? Vamos contar um pouquinho de como a gente fez. Para ter tempo. Bom, gente, eu vou contar para o meu acerto de tempo, depois dessas dicas aí que a gente deu. Eu sou CLT, né? Então, eu tenho férias. Eu tenho uma oportunidade de um mês a cada um ano para viajar longo. Eu sempre gostei de viajar e sempre viajei nas minhas folgas. Eu fazia o meu planejamento, sabia quanto tinha para gastar, sabia qual era a minha prioridade e aí quando eu tinha um dinheirinho eu ia. Mas eu queria ir para a Europa, né? Meu grande sonho, ver as auroras boreais, ir para a Noruega. E na época, vou contar para vocês, na época que eu fui, um ano antes, mais ou menos, eu noivei. E aí meu dinheiro foi para onde? Foi pro saco.
todo o meu planejamento, gente. E aí eu me vi naquela situação. Eu não tinha tempo, não tinha ânimo, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu pensei, caramba, eu vou deixar de ir de ir pro sonho da minha vida de novo por causa dessa situação? Pensei, não, vou fazer diferente. Pensei, vou pegar esse um mês e vou mesmo assim. Fiz o cálculo de quanto eu teria das minhas férias. Vi quanto tempo daria em cada lugar e não saí para mais nada. E literalmente fiquei em casa durante 4 meses, assim, não saí para nada. O que eu fazia? Eu ficava só, o tempo que eu ficava em casa, eu pensava, bom, todo o tempo que eu tenho livre, eu vou pesquisar melhores preços, eu vou só pesquisar, vou só sonhar. E nisso eu fui pensando, não, enquanto eu tô pesquisando, eu vou pesquisar. Sentava, para mim, assim, era o momento de eu respirar fundo e realmente, enquanto as coisas estavam correndo na vida e tal, tinha muita coisa rolando. Só que na hora que eu tava sentada ali para ver a minha viagem, era o meu momento, sabe? Era o meu momento de, não, vou fazer isso dar certo. Era o meu momento. Às vezes era 20 minutos por dia, mas era todos os dias. Todos os dias eu tirava um tempo para mim, para olhar essa viagem. Eu estava presente para essa viagem. E deu certo! Esteja presente para os seus sonhos, esteja presente constantemente. Use suas 24 horas, nem que seja 10 minutos, para você criar esse tempo. Se não agora, daqui 4 meses. Você olhando para o seu tempo mesmo, você vai ver. Porque eu achei naquela época que naquelas férias eu não iria. Eu pensei, não vou ir, já estava cancelando tudo. Deixei um monte de coisa para a última hora porque eu achei que não seria possível. Mas só por eu estar presente, de pensar naquilo todos os dias, eu vi que era possível, que dava. E eu não precisava esperar. Que eu tinha tempo, eu tinha dinheiro, eu tinha as coisas, mas eu estava presente. Então, essa dica é valiosíssima. Não deixe que essa crença limitante, essa coisa errada que dizem pra gente, que a Thaís disse no começo. Quando a gente é jovem, a gente tem tempo e não tem dinheiro. Quando a gente é adulto, a gente tem dinheiro, mas não tem tempo. Aí quando a gente é velha, a gente tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro. Isso não é verdade. Não é verdade. Esteja presente. Esteja presente para os seus filhos. Viva eles um pouquinho todo dia, nem que seja 10 minutos, que você vai saber a hora certa de viajar sozinho. Só de você estar presente. Só de você ir lá e... A Natália contou a história dela e na minha cabeça veio outra história logo em seguida que, assim, muita coisa. Eita! Muita coisa veio assim na minha cabeça, só que não é igual a ela, assim, de planejei, queria e não sei o quê. O meu foi totalmente o contrário. Acho que foi até meio que vamos dizer, quase um erro de gerenciamento de tempo ali, mas vamos. Então, eu tinha acabado de me formar e não estava conseguindo emprego. Estava procurando, eu já tinha trabalhado antes, eu tinha estagiado, só que acabou o estágio, eles não me efetivaram, então tem que procurar outro emprego, né? Fiquei procurando, fiz várias entrevistas e tomei muitos nãos. Isso me deixou muito, muito mal. E eu fiquei, acho que 4 meses, 4, 6, por aí, mais ou menos esse tempo, em casa, sem fazer nada, só depressiva na minha cama porque eu não consegui emprego. E eu poderia simplesmente chegar e fazer várias coisas da minha vida, viajar, aproveitar. Eu tinha 6 meses livres de tempo, assim, ó, para estudar, para viajar, para fazer o que eu quiser. Mas eu tava tão mal comigo mesmo por conta disso que eu não conseguia. Até que me mandaram um link e falaram, faz essa entrevista aí, tenta essa vaga de emprego. Eu não, eles vão me falar não, não sei o quê. E acabei que, tipo, tá bom, não tô tendo muito o que perder, né? Já tô ferrado já há tanto tempo, vamos tentar. Só por fazer. E fui na entrevista, fui na dinâmica, passei. Eles, parabéns, você foi contratado. Eu, meu Deus, não esperava por isso. E aí eles. Só que a gente só vai realmente começar as coisas daqui um mês. Cara, nessa hora que eles falaram, você tem um mês antes de começar a trabalhar, ligou uma chavinha na minha cabeça
Eu falei, meu Deus do céu, eu só tenho um mês pra viajar e curtir minha vida, porque depois é trabalho, 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 e férias só daqui 1 ano. Eu desesperei. E eu não tinha pensado, tipo, nossa, Thaís, você está 6 meses sem fazer nada. Não, eu só pensava, meu Deus, tenho um mês livre pra fazer o que eu quiser da minha vida. Em 4 dias, eu saía louca procurando lugares pra ir, preço, porque a gente estava em agosto, foi em junho. Então, o Estados Unidos era bom, mas já tinha conhecido. A Europa tava legal, mas não era meu plano naquela época. Eu queria conhecer a Ásia. Eu era louca para conhecer a Tailândia. Só que aí tinha um amigo meu que, inclusive, estava viajando lá por coincidência. Mandei mensagem para ele. Ai, vai te ver que não sei o que. Vou aproveitar e viajar com você. Ele não vem. Não vem, que tá chovendo. Eu tô perdendo um dia sim, um dia não de viagem. Não tá compensando o dinheiro que eu tô gastando aqui, que é muito caro. E não tá valendo. Meu Deus. Pra onde que eu vou? Aí nisso comecei a perguntar pra vários amigos deles: você quer ir pra Ásia? Um lugar que não tá chovendo agora é a Indonésia. Indonésia? Nem sei que lugar que é esse. Tipo, o que que tem lá? O que que eu vou fazer nesse lugar? Só por ir? Aí eu comecei a pesquisar um pouquinho, tipo, em 3, 4 dias, só pra você ter uma noção. Foi frenético, assim, sem pensar muito, só vamos ver o que dá pra fazer e vamos. Pesquisei, vi que ficava em Bali, não sei o quê, tudo lindo, maravilhoso. Vamos! Último mês, parece que era o último mês da minha vida, como se eu, depois que começasse a trabalhar, não ia ter mais tempo pra nada. Mas claro que não foi assim. Mas de qualquer jeito, fui e fez essa loucura assim de última hora. Sem planejamento, sem entender muito das coisas. No avião eu começava lá a escrever roteiro só pra organizar assim por cima o que dava e o que não dava pra fazer. Chegando lá, tentei correr com tudo, só que como eu não tinha um planejamento, muitas coisas que foram acontecendo, eu fui tipo, nossa, que legal, vamos ficar mais um pouquinho aqui, vamos ficar mais um pouquinho aqui. E quando foi contando esse um pouquinho, no final, que eu queria muito ir pra ilha de Komodo, que ficava lá, eu já tinha gastado uma grana, porque Indonésia pra ir pra lá, a passagem aérea é o mais caro de tudo. Eu não queria de jeito nenhum perder isso, porque eu não sei quando eu vou voltar pra Indonésia. Talvez eu não volte, espero que eu volte, porque é muito lindo. Mas eu não sei quando eu vou voltar. E aí, quando eu cheguei lá, tá bom, eu tenho 4 dias aqui, tá ótimo, perfeito. E um detalhe, que os aviões para a Ilha de Komodo é de 3 em 3 dias. Então você tem que ir no primeiro e depois voltar no terceiro. Ele é assim, desse jeitinho. Aí tem 4 dias, 3 dias tá lindo. Só que, Thaís, 4 dias não quer dizer que o avião vai sair no próximo, né? Pensa um pouquinho. Dei esse azar de que não era. Eu até tinha pesquisado antes que era de 3 em 3 dias, só que sabe quando você não planejou, não sabe seu tempo e não viu que dia que saiu o avião? Aconteceu isso comigo. Então, acabei que eu tinha 4 dias, já tinha visto tudo e fiquei, não vou poder ir para a Ilha de Komodo porque eu não me planejei, não vi o tempo que eu tinha. Porque se eu tivesse saído um dia antes, ao invés de ficar curtindo a balada, vendo as festinhas e ficando aleatória com os amigos que eu conheci lá, eu podia ter conhecido um lugar que eu queria muito. E acabei ficando 4 dias, tipo, meio que ociosa lá, sem muito o que fazer, porque até podia ir para outro lugar, mas eu ia gastar muito dinheiro para ficar pouquíssimo tempo. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, só, tipo, relaxando, como se eu estivesse em casa, só que em outro país, antes de voltar, Que porque triste. Ah, que triste. Se você estivesse sozinho em casa, só que eu tô... White people problem, né? White people problems total. Mas eu fiquei triste na hora, porque eu queria muito conhecer, e por falta de controle do meu tempo, organização, que eu sempre fui muito organizadinha, assim, eu me perdi nisso. E eu fiquei, tipo, muito chateada. Mas, pelo menos eu consegui relaxar e curtir Bali, que foi muito legal também. Mas é uma história completamente diferente da Natália, porque o meu não foi falta de organização dela, deu certo ali de última horinha por organização. Para vocês verem como é possível, de várias maneiras, sua viagem sozinha funcionar, mas que se você conseguir enxergar as nossas dicas que a gente está passando aqui, as nossas histórias do que a gente passou, você vai conseguir economizar tempo, dinheiro, você vai ver que é possível, você vai ver que não é bicho de 7 cabeças, não é só pessoas novas ou pessoas velhas ou pessoas, sei lá como é que você pensa, qualquer
Estamos aqui para poder dizer para você, é possível, você vai conseguir. Olha só a nossa história. Não tem nada a ver a minha história com a da Thaís. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Somos de mundos diferentes. E nós conseguimos. Por que você não? Exato. E na nossa trajetória, a gente viu mulheres mais diferentes ainda. Inclusive, a gente começou a fazer essas lives, né? Começou a falar disso e tudo mais. Aí apareceu as primeiras mulheres a falarem disso. E são duas velhinhas muito fofas, americanas. A gente ficou tipo, oh, que linda. Não tem idade mesmo para viajar sozinha. E quando você realmente é dona do seu tempo, quando você entende que você cria qualquer situação, você cria o seu tempo. Você cria. Você não tem 24 horas, você tem a vida inteira. Pensa bem, quanto tempo a gente tem depois que a gente morre? A gente tem mais tempo depois que a gente morre ou em vida? Mas depois que a gente morre, né? Porque depois que a gente morre, já acabou mesmo, é eternidade. Agora, em vida, a gente tem 80 anos, a nossa estimativa. 80 anos. Cara, a gente tem 80 anos. A gente tem 24 horas apenas para poder nos organizar. Não é à toa que o dia tem 24 horas, que o ano tem 360 dias. Não é à toa que a gente acorda, que o nosso sistema biológico tenha um sentido para funcionar. Não é à toa. É porque é possível fazer diferente? É possível fazer diferente, mas a gente precisa saber que não é sempre do jeito que a gente acha que vai ser. Mas vai ser do nosso jeito. Não é sempre da maneira que a gente quer, como a gente quer. Mas vai ser. Vai ser. Porque você cria essa situação. Você cria a situação de ter tempo. Você está presente para o seu sonho é ter tempo para fazer as coisas que você gosta. Como você quiser. E você vai descobrir que assim, quem é milionário hoje e não tem nenhuma falcatrua, que tem uma história limpa? Nossa, tem um monte de gente, um monte de gente. Só que essas pessoas tiveram que aprender, se desprender do passado, elas tiveram que aprender a coisas novas com gente nova, abrir a mente, saber de coisas que não sabiam, de histórias que não contaram, e assim vai. Agora, você saber que você criar o seu tempo te dá essa possibilidade de ser a pessoa que você quiser. Que se você hoje tem 50 anos, você tem 30 anos da sua vida para fazer o que você quiser. É 30 anos. Gente, uma pessoa que tem 50 anos hoje tem 30 anos para conseguir manter a sua vida, a sua rotina de ir para o hospital, né? Porque a gente sabe que quando a gente fica mais velho, né, a gente tem que cuidar mais da nossa saúde. Mas tem programas do governo para pessoas mais velhas. Tem tanta coisa, gente, que a gente não sabe por não estar presente para os nossos sonhos, que essa ideia de tempo, depois que a gente abre um pouquinho do olho para ver, eu quero estar presente porque eu gosto, cara, é incrível. Você fica, nossa, eu tenho todo o tempo do mundo. Caraca! Se em 27 anos eu consegui o que eu consegui até hoje, cara, o que eu posso fazer em mais 27 anos? Porque se eu partir daqui 27 anos, eu vou ter 54 e eu ainda vou ter mais 26 anos. Caraca, é muito tempo! Meu Deus do céu, é muito tempo. Gente, é muito tempo. Então, é isso que a gente vai ver, que a gente quis trazer hoje para todo mundo, principalmente quando se trata de viajar sozinho. Você tem tempo. Tempo você tem. Sim. Você tem. Minha mãe, ela, só uma historinha aqui, tranquila, pequenininha. Conta aí. Minha mãe, ela, sempre quando eu era pequenininha, ela amava viajar. A gente viajava muito até meus 10 anos de idade. Ela sempre foi fissurada por viajar. Só que aí, no tempo adulto dela, aí, desse metade da vida, ela parou de viajar, começou a desanimar e tudo mais. E agora, aposentada, com as irmãs aposentadas, ela e comigo também, planejando viagem, com esse meu vicinho básico assim de viagem, ela começou a se animar de novo. E ela ficava, não, porque eu sou meio velha pra viajar, não sei o que. Mãe, agora que você tem tudo, perfeito,
perfeito, se você tem tempo e dinheiro, você tem energia ainda. Tipo, minha mãe é atleta. Não é atleta, mas tipo, ela tá bem zaça. Então ela consegue fazer tudo que ela quiser. Se ela quiser fazer trilha, se ela quiser fazer as coisas, ela pode. 60 anos não é velho. Podia ser ali para 1800, 1600, mas hoje em dia não é mais. As pessoas estão com muita energia. Eu não estou dizendo para você esperar se aposentar para começar a fazer as coisas. Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que, tipo, você não precisa também se desesperar, porque a vida, ela dá essas opções, ela dá essas possibilidades. Minha mãe agora está conseguindo viajar, ela finalmente saiu do país. Ela foi, eu fiz uma viagem para ela ir para os Estados Unidos no aniversário dela. Eu não fui, só planejei. E eu achei super fofo que ela foi com uma irmã dela que também fazia aniversário junto com ela. E quando elas voltaram, e nenhuma das duas fala inglês. Eu fiquei, tipo, desesperada aqui do Brasil, assim, tipo, meu Deus, o que elas vão fazer? Mas se deram super bem. Também. E minha tia, Thaís, o céu, sua mãe é igualzinha a você. Ela ficava no papelzinho assim, agora a gente tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê agora? Tipo, organizadinha assim pra cumprir todos os horários e conseguir ver tudo. Acho muito bom. Mas assim, ela finalmente abriu os horizontes. Ela foi pra Europa, ela foi pro Egito, ela foi pros Estados Unidos. Nos últimos, o quê? 5 anos. Ela tá com mais de 60. Ela nunca tinha feito esse negócio na vida. E agora, tipo, abriu os olhos dela para essa possibilidade. Então, eu quero que mais gente abra os olhos para essa possibilidade e veja que é possível. Que você não tem que esperar um determinado tempo, que esteja tudo perfeito. Gente, o perfeito não existe. O perfeito é agora. Você faz o perfeito, você faz acontecer. Então, minha mãe demorou, precisou do meu incentivo, de eu querer, tipo, mostrar que a minha vida é legal e eu quero que minha mãe faça as coisas que nem eu faço. E ela gostou, e hoje em dia ela tá, tipo, mudou completamente o estilo de vida dela. E eu fico muito feliz com isso, por isso que eu quero muito que as pessoas aproveitem a vida e consigam se divertir, aproveitar a vida, porque a vida, pelo menos pra mim, é isso. O que você faz da sua vida? Você nasce, vai pra escola, casa, cuida dos seus filhos e morre? Não, pelo amor de Deus, não. Assim, se você quer, realmente, esse é o seu sonho, sua meta de vida, perfeito. Aproveite. Mas assim, a vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso e você pode transformar isso para ser uma coisa grandiosa. Porque assim, se você fizer agora uma lista das coisas que você fez na sua vida que você se orgulha, quantos itens tem essa lista? A minha é muito grande. Até porque eu dei umas loucas, assim, tipo, umas surtadinhas antes dos Estados Unidos. Desculpa, eu vou contar essa história. Mas antes dos Estados Unidos, antes de ir, eu comecei a surtar um pouquinho, porque minha mãe tava com medo de eu ir, porque é 1 ano e meio fora. E ela ficou, ai, Thaís, mas você vai? E não sei o quê. Ela queria me apoiar, ela tava tipo, não, eu queria que você vá, mas toma cuidado, mas vai. Não, esse negócio. É que nem quando ela foi para os Estados Unidos sozinha, né? Você queria que ela fosse, mas e a mãe aqui coruja, né? Tipo, ai, filhinha, só que não. Mas ela chegou e falou uma coisa que me abalou muito. Ela, ai, Thaís, mas e se você for morrer? Pra que ela falou aquilo? Eu fiquei, eu vou morrer? Eu posso morrer? Isso é possível? Tipo, porque na minha cabeça, assim, minha cabeça de criança, adolescente, nada a ver. Eu vou morrer quando estiver velha, que nem minha avó. Você não morre antes, sabe? Tipo, cabeça de rico, que você é imortal até chegar na velhice. Quando ela falou isso, caiu meu Deus, eu posso morrer. Isso pode acontecer. Então, peraí. Eu tenho uma lista de coisas para fazer que eu quero fazer antes de morrer. Então, vamos começar a fazer essa lista. Então, essa chave podia me assustar e me travar, mas foi o contrário. Ela chegou, simplesmente, a minha chavinha virou no sentido de aproveite o máximo que você puder hoje, porque realmente você pode morrer amanhã. Pode acontecer qualquer coisa e realmente amanhã você não está mais aqui. Então, aproveita o tempo que você tem hoje. E outra coisa, é isso que a Thaís falou, pode acontecer alguma coisa no meio do caminho? Não pode acontecer. Vai acontecer. Essa é a verdade. Vai acontecer. Vai acontecer. Tá, fala aí, não aconteceu um monte de coisa pra você não ir? Não aconteceu. O que mais acontece é coisa. Gente, o que mais acontece é coisas te impedindo de fazer o que você quer fazer. Vem, assim, a sua autoconfiança. Eu vou dizer, pelo que a gente tá falando aqui, seguindo a mesma linha de raciocínio,
do que a gente viveu. A gente quer uma coisa. Aí vem toda a sociedade, amigos, famílias. A sociedade. Aí a gente vai, acha o emprego. Demora pra achar emprego. Aí acha o emprego. Aí acha que a gente ganha mal, só que a gente gasta o dobro do que a gente ganha. Antes a gente não gastava nada. Aí quando a gente arranja esse emprego, a gente gasta o triplo. É incrível. E assim, isso é universal, assim. É uma coisa assim que só quem tem realmente inteligência financeira, que não é na escola, você tem que ralar para ter, né? Tem que estudar muito para ter essa Inclusive, devia inteligência mudar isso do financeira, governo. né? E beleza, aí você encontra um emprego, aí você tem que fazer faculdade, você tem que fazer um monte de coisa. Só que aí na faculdade, não é todo dia que o professor vai. Aí, um dia que o professor não vai, você fala, ah, de boa, eu vou pro bar, eu vou. Você é levada pela manada, né? O que a galera da sua sala vai fazendo, você vai. Se eles forem pro bar, você vai. Se eles forem pra biblioteca, você vai. Se você. Que quase nunca vão, né? Se eles forem, sei lá, pra qualquer lugar, você vai. Porque você se preparou para estar na faculdade naquele momento. Só que quando você chega na faculdade, professor, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? O professor faltou. E aí, você não sabe o que fazer com aquele tempo e você é levada pelo que todo mundo está fazendo. Mas eu vou ocupar. Eu vou conversar. Porque eu mereço. Porque eu posso. E, na verdade, você não colocou ali a sua prioridade. Talvez a sua prioridade fosse ficar mais tempo com seus filhos. E aí, porque por você achar que naquele momento você se... Ai, não, é um momento que eu posso descansar, porque cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar é cansativo pra caramba. Aí você fala, não, vou ficar aqui com os meus amigos, vou me dar essa oportunidade. É um monte de gente que você não gosta, pra você falar coisas que você não acredita, e pra todo mundo falar que a sua ideia é de louca, e você perder o interesse pelas coisas que você tem interesse. Aqui, ó, pra mim. Vai dizer que isso nunca aconteceu com você. Então você nunca fez faculdade. Até no colégio, não tem isso. Não tem como escapar, as pessoas são assim. Só que no colégio Ou não dá então pra naquele... às vezes. Não, Espero que não não, faz na isso, escola. tá? Não. Ou então você é aquele dia do trabalho que você acorda meio ruim, que você fala, ah, nossa, tô passando mal, vou pro médico. Aí você fica, você teria 6 horas de trabalho, mais 3 horas, eu vou falar de mim, eu tenho 6 horas de trabalho, mais 3 horas de viagem, mais 1 hora de me arrumar. Então eu trabalho mesmo, desde o momento que eu me preparo para arrumar, até o momento que eu chego em casa, são 11 horas, são 11 horas. 1 hora que eu me arrumo, 3 horas que eu passo no ônibus, 6 horas de viagem e mais 1 hora que eu uso para fazer cursos que eu preciso fazer, tirar crachá, essas coisas. Ler os e-mails e tudo mais, que não dá tempo de fazer isso no trabalho. Quando eu faço no trabalho, eu trabalho 1 hora a mais. Então eu trabalho todo dia 11 horas. Esse é... Quando não, 9. Quando eu trabalho pouco, são 9 horas por dia. E aí, sempre tem... Nunca aconteceu isso comigo, mas acontece bastante. A pessoa passa mal e não vai trabalhar. Já aconteceu de eu passar mal e não ir trabalhar, mas foi 2 vezes só. De eu não ir trabalhar porque eu tava passando mal. Sempre via trabalhar. Enfim, você passou mal e não foi trabalhar. É isso que eu quero dizer. Aí você chega no hospital, você tá ruim, você não vai fazer nada com o seu tempo, você quer descansar. Você passa meia hora no hospital. Aí você volta pra casa. Aí você tá naquela coisinha ruim. Você não sabe nem o que fazer pra se cuidar, pra ficar melhor. Não sabe se você toma chá, não sabe se você toma banho, se você dorme. Não sabe nem isso. O que você faz com esse tempo pra se cuidar? E isso não é bom. Porque se você não sabe nem o que fazer com o seu tempo pra se cuidar, quando você não consegue nem ir trabalhar, imagine pra outras coisas. Então, é muito importante você saber que o seu tempo é o seu maior ativo. O seu emprego não te dá tanto dinheiro quanto o seu tempo. Porque se você está trabalhando as suas 6 horas lá e você sabe que tem mais 4 horas para trabalhar em outro lugar, cara, você que está no controle da sua vida. É você que vai fazer desse tempo render. Se você quer estudar sobre bolsa, fala, nossa, eu quero estudar 6 meses durante 2 horas sobre investimento para depois aplicar mais 6 meses. Cara, é você que decide, é o seu tempo.
Você que vai lá fazer isso, você que vai estudar. Ah, não, quero empreender. Agora eu vou gastar 3 horas estudando sobre empreendedorismo, mas, cara, é o seu tempo. Você faz o que você quiser, você tem esse domínio, entendeu? O tempo é o seu maior ativo de qualquer coisa. Se você sabe que o tempo é valioso e que você pode sim gastar menos tempo, mas com mais qualidade, com seu filho, com seu emprego, na sua escola, na faculdade, para sua viagem, você vai entender que viajar sozinha é uma questão de querer, não uma questão de tempo. Se você não quer, você não consegue. Não se deixe levar pela manada. Ah, eu tô vindo aqui trabalhar, a galera disse que não ia trabalhar também, então a gente foi todo mundo para um lado. E você, onde você tá nessa manada aí? Hein, 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 hein? Cadê sua viagem sozinha que você quer tanto fazer? Cadê você explicando para seus filhos, para seu marido como isso é importante, trazendo eles presente para sua realidade? A gente não tem filho, mas a gente tem que mostrar para os nossos pais, para os nossos amigos. E olha só, a Thaís agora a mãe dela viaja sozinha porque ela conseguiu trazer essa realidade para as pessoas que ela ama. Vamos junto nessa? Vamos viajar sozinha? Bora lá? Embarca na nossa e só vai. Só vamos. Só vamos, só vamos. Tá, quanto tempo a gente tem? 5 minutos. Então, 5 minutos só para nos despedirmos. Foi muito legal conversar hoje. Qualquer dúvida, pergunta que vocês tiverem também sobre o tema, relacionado ao tema, podem perguntar também, que a gente ainda tem 5 minutinhos para responder. Se não, é isso. Senão a gente vai Mande fazer aí um coisas direct. com o nosso tempo. 5 minutos, aproveitar os 5 minutos de tempo que a gente tem e ó. Mas muito bom. Até tem um monte de história sobre tempos e coisas que aconteceram, mas aí deixa para o próximo. Senão a gente vai se estendendo e vai, ó, fica horas e horas aqui falando. É. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, se vocês estiveram com a gente até aqui, gostaram do nosso tema, comenta aqui pra gente, que é importante a gente saber que vocês estão compartilhando, curtindo. E conta aí essa história aí de tempo. Vocês tinham essa ideia também? Ou começou a surgir novas ideias agora? Conta pra gente. E nos vemos no próximo. Até mais, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.